Sejam muito bem-vindos ao KD Esportes, o canal do futebol paranaense. Estamos aqui hoje para fazer um vídeo falando sobre todos os jogos da 11ª rodada, tabela de classificação, um resumão mesmo, um resumão semanal aí que nós vamos começar a partir de agora fazer aqui no canal. Quem não me conhece, eu sou Daniel Melo. Nesse vídeo eu quero te contar principalmente sobre Curitiba, Atlético Paranaense e Operário, como foram na rodada, próximos jogos, classificação e tudo mais. Depois da vinheta. Bora lá então, pessoal! Mas antes, não esqueça, se você é novo aqui no canal, se inscreva, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo. Deixa o seu like se você gostar do conteúdo, compartilha com os amigos, comente aqui o que você acha, que time que você torce. Eu sei que tem torcedor de tudo que é lugar aqui no canal, mas deixa aqui o time para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre você, e eu sempre respondo. Se você tiver alguma coisa que você quiser perguntar, eu sempre respondo os comentários. Bora lá, rodada, 11ª rodada, então, começou na quinta-feira à noite, na quinta-feira do dia 5, né, a rodada extensa, né, começou no dia 5 de junho, só foi terminar ontem, né, começou lá com Botafogo de São Paulo e Curitiba, o jogo foi disputado na Arena Nicknet, um jogo morno, né, um jogo bem razoável ali. O time do Curitiba, como se esperava, né, foi superior na maior parte do tempo, dominou a maior parte das ações, mas também não conseguiu converter, né, isso tem sido um dos principais problemas do Curitiba, né, não conseguiu converter as suas chances criadas em gols. Destaque para a atuação do goleiro do Botafogo de São Paulo, foi muito bem na partida, o goleiro Souza, bom goleiro do São Paulo, do Botafogo de São Paulo, aí, garantiu esse empate em 0-0. Na sexta-feira, no Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino venceu a Chapecoense. O gol foi anotado aos 56 minutos por Pablo Diego, assistência de Marlon. O resultado aí deu uma impulsionada no Novo Horizontino, que assumiu aí a vice-liderança. Daqui a pouquinho nós vamos botar a tabela. Ainda na sexta-feira, o Cuiabá também, com muita dificuldade, venceu em casa, jogo na Arena Pantanal, venceu por 1-0 o time do Paysandu. O gol foi marcado lá no finalzinho, aos 83 minutos. Lucas Mineiro deu o gol que garantiu a vitória e, para o Cuiabá, desce a terceira posição. Aí deu um salto na tabela também. E a competição está bastante embolado, né? Quem vence acaba subindo bastante. No sábado, no Estádio Independência, lá em Minas Gerais, o América Mineiro foi surpreendido pela equipe da Ferroviária, que venceu de virada. Os gols foram anotados no primeiro tempo, aos 33 minutos, Estênio abriu para o América. Na segunda etapa, Vitor Barreto, aos 71, e Carlos Henrique, aos 80. O Carlão, né, viraram o jogo aí a favor da Ferroviária. Ferroviária que dá uma respirada, né? Estava lá embaixo, pertinho da zona da degola, agora passou até o Atlético Paranaense nessa vitória. Ainda no sábado, o Avaí, né, o Leão da Ilha, conseguiu uma vitória também já no finalzinho, já tinha até acabado o jogo, 90+1. Já estava nos acréscimos aí do segundo tempo, quando o João Vitor, cobrando falta, deu a vitória ao Avaí sobre o CRB. Vitória por 1-0, importantíssima vitória. O Avaí que segue colado no G4, né? Pulou na tabela e segue colado no G4. O líder jogou domingo, Goiás, lá no Serrinha, venceu sem dificuldades por 2-0 a equipe do Volta Redonda. Vitinho abriu o placar aos 21 minutos. E no final do jogo, já nos acréscimos 90+4, né? 49 do segundo tempo, Arthur deu números finais à partida. Essa que está sobrando, em 26 pontos, abriu já 4 do vice-líder, 6 do quinto colocado. O Goiás que vem voando nessa Série B. Em casa, o Atlético Paranaense acabou sendo surpreendido pelo Atlético Goianiense, perdeu em casa, coisa que não acontece muito seguido, né? E o Atlético Goianiense, que só tinha vencido uma vez na história, o time do Atlético Paranaense, conseguiu se aproveitar aí do momento de instabilidade do Furacão. Alex, aproveitando cobrança de escanteio, aos 6 minutos abriu o placar, e apesar da pressão, apesar da insistência aí, acabou sendo não efetivo o ataque do Atlético Paranaense, como 0-1.
Derrota que afundou ele um pouquinho mais na tabela, né? Daqui a pouquinho nós vamos chegar na tabela. Também no domingo, o Remo venceu de virada o Operário por 2-1, o Operário que vinha numa crescente, né? Abriu o placar no início do segundo tempo, aos 49, né? Isso, segundo tempo, 49 é 4 minutos, né? Do segundo tempo, Rodrigo Rodrigues abriu o placar. Aos 67, Reinaldo empatou num lance muito polêmico ali, muita gente viu mão naquele lance ali. Deixa aqui no comentário o que você achou. Bateu na mão ou não bateu, cara? Pra mim bateu, tá? Pra mim pegou na mão. Mas o juizão foi no VAR, o VAR tentou salvar o juizão foi no VAR, manteve a decisão de campo e deu o gol para o Remo, o gol de empate. Apesar desse empate, o Operário continuou melhor na partida e acabou sofrendo um gol já aos 45 do segundo tempo, né, aos 90 minutos, o gol da virada do Remo num contra-ataque. Né, tomou um contra-ataque jogando fora de casa para acabar, né? Mas Remo, então, Remo que é a sensação do campeonato, né? Perdeu apenas uma partida e conseguiu essa vitória, essa virada importante aí, tá lá na 5ª posição, coladinho no G4, com pontuação de G4, inclusive. E fechando a rodada, ontem tivemos Criciúma 1-0 sobre o Vila Nova, o gol no segundo tempo, aos 77 minutos, o Criciúma conseguiu o gol que tirou ele lá daquela zona de rebaixamento, tirou da zona, não tirou da zona da confusão, mas tirou da zona de rebaixamento, pelo menos. Deu uma freada no Vila Nova, que vinha numa sequência boa, agora empilhou 3 derrotas consecutivas, já está lá no meio da tabela. O jogo que fechou a rodada foi o Amazonas 1, Atlético 0, Atlético a passos largos para o rebaixamento, né? O Amazonas, com isso, deu uma respirada, trocou de posição, inclusive, com o Atlético, e agora ocupa ali a 18ª posição. O gol foi de Luan Silva, aos 63 minutos do segundo tempo. Era no segundo tempo, então, o gol do Amazonas. Bora para a tabela, gurizada? Tabela na tela. Líder é o Goiás, 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. Vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas. Goiás, que na próxima rodada recebe, ou melhor, vai ao Rei Pelé enfrentar o CRB, vai a Alagoas enfrentar o CRB. Vice-liderança do Novo Horizontino, que venceu na rodada, foi a 22 pontos na competição. O Novo Horizontino, que na próxima rodada recebe mais uma vez, joga em casa, dessa vez contra o Cuiabá, que ocupa ali a 3ª posição. Teremos um jogaço aí, hein? Um jogaço no Jorge Ismael de Biasi. Domingo, às 16 horas, o vice-líder contra o 3º colocado, Novo Horizontino e Cuiabá. Na 4ª posição, fechando o G4, tem o Curitiba, que jogou fora de casa e vai mais uma vez jogar fora de casa, dessa vez contra o Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli. Também no domingo, às 16 horas, esse jogo, jogão também, hein? Jogão também, o Atlético Goianiense está mal na tabela, mas que vem de vitória aí sobre o principal rival do Curitiba, né? O Atlético Goianiense está lá na 13ª posição. O Remo será o adversário justamente do Atlético. O Remo vem a Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense na Liga Arena, sábado, 18h30. O Remo que ocupa aí a 5ª posição. Avaí tem 19, é o 6º, o CRB tem 18, Chapecoense 16, Vila Nova também tem 16. Na 10ª posição, a Ferroviária, que com a vitória aí de virada foi a 15 pontos. E aí chegamos nos outros paranaenses, né? O Operário, que vem numa sequência ruim, aí, 2 derrotas e um empate. Nos últimos 3 jogos, 14 pontos apenas, na 11ª posição, uma posição à frente do Atlético Paranaense. O Furacão também está uma fase muito difícil, né? Vem de uma derrota, um empate e uma vitória, né? Sob o comando aí de Odair Hellmann, já conseguiu os 3 resultados possíveis, o Odair, né? Já estreou vencendo, empatou na segunda partida, perdeu ontem, perdeu uma rodada agora. 12ª posição para o Atlético Paranaense, com os mesmos 14 pontos. Olha que situação, né? O Atlético Paranaense, com essa derrota, já está 6 pontos atrás do Curitiba, que fecha o G4, né? E 12 pontos atrás do líder Goiás, cara. Acho que muita gente, inclusive nós aqui no canal, né? Imaginamos aí que por ter o melhor elenco, ou pelo menos o elenco mais caro da Série B, estaria lá em cima, né? Disputando liderança com o próprio Goiás. Que situação, está mais perto do Z4 nesse momento, está 4 pontos do Z4 do que do G4, do ZR, né? Do ZR.
Depois do Atlético Paranaense tem o próprio Atlético Goianiense, que encostou nos 14 pontos com essa vitória. América Mineiro, também decepcionando demais o América Mineiro, né? 13 pontos, 14ª colocação, Criciúma tem 12. Volta Redonda com pontuação de Z4, de ZR, mas ainda fora da zona, na 16ª posição, tem 10 pontos. Zona de rebaixamento tem o Botafogo de São Paulo, tomou um pontinho aí contra o Curitiba na rodada. Amazonas com 10 pontos também. O Atlético, 6 pontos, e o Paysandu com 4 pontos. O Atlético e o Paysandu a passos largos aí para a Série C. Apesar que o Paysandu ainda deu uma esperança para a torcida, né? Foi lá, tirou o nosso treinador, aí, o Claudinei Choto do Londrina, e contratou um pacotão de jogadores. O Atlético, até a última vez que eu vi hoje, no meio da tarde, 0 contratações, cara. O Atlético parece que já está conformado em voltar para a Série C. Que fase, bom, galera, é isso aí. Eu sou o Daniel Melo. Esses foram os resultados da 11ª rodada, tabela, classificação. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e bota nos comentários o que você achou desse formato aí, o que você achou de a gente fazer um vídeo só, comentando toda a rodada aí, porque eu estou pensando em fazer isso também para a Série C e Série D e demais competições envolvendo os paranaenses. Deixa o comentário aqui, teremos em breve. Um grande abraço!